Aguardando o início da gravação, agora foi. Foi. Então, bom dia, primeiro ano Biotech, bem-vindos para mais um encontro síncrono de Física 1. Cada vez que eu ligo a câmera, eu percebo que eu tenho que cortar o cabelo e fazer essa barba. Não tenho tempo, a minha esposa bateu o carro semana passada, agora que eu não posso mais sair de casa mesmo, né? Que agora ela usa o meu carro e eu fico aqui com duas crianças presas no calabouço. De vez em quando ela traz comida e água para eu comer quando ela chega do trabalho. É só isso que tem. Mas, enfim, ainda bem que tem uns encontros síncronos, né? Que eu encontro com vocês e fico mais animado. Pessoal, é o seguinte, nós já vamos começar a nossa aula. Nossa aula é seguir a segunda lei de Newton. Começamos semana passada, vamos à sequência, tá? Falar rapidamente da atividade assíncrona dessa semana. Eu mandei uma atividade assíncrona para vocês hoje, né? O horário de vocês é quinta-feira, né? Então mandei hoje, já está lá postada. Uma atividade assíncrona em duas partes, que é uma videoaula com resoluções de exercícios com a segunda lei de Newton, tá bom? De 20 e alguns minutos. É isso aí, estamos aqui. Trabalho análogo à escravidão, é o que eu estou fazendo. É basicamente isso. A diferença é que eu tenho, só que eu tenho salário. O resto é bem parecido com a escravidão. De vez em quando eu posso tomar banho também, com água quente. Então, eu ia falar da atividade assíncrona. Então, gente, eu tenho tido preocupação com relação ao número de atividades assíncronas. Então, eu estou tentando fazer atividades maiores, né? Para que vocês tenham menos atividades. Só que eu não quero fazer uma atividade muito grande também para vocês. Então, a atividade de hoje, ela vai valer por 3 aulas. Então, isso é um negocião, né? Porque é uma atividade só que vai valer por 3 encontros, ou vai valer por 3 semanas. Referente a dia 28, de 21 de outubro, 28 de outubro e 4 de novembro. Então, nós já estamos lá uma semana na frente. Então, para ela ter essa contabilização de 3 aulas, é uma atividade em duas partes. Uma videoaula, que eu estava falando, sobre a resolução de exercícios, segundo a lei de Newton, tem 20 e poucos minutos, mais ou menos. E aí, 4 exercícios para vocês fazerem sobre a segunda lei de Newton, tá? Então, é uma coisa ponderada, né? A aula tem 25 minutos, mas tem a galera aí que assiste em velocidade 2 a aula, né? Tem galera que simplesmente não assiste, parte para resolução de exercício, parte para resolução do exercício propriamente dito, né? Então, vocês têm um prazo de 15 dias para entregar, então, dia 11 de outubro, 11 de novembro, perdão, vocês têm que mandar devolver essa atividade com a resolução desses 4 exercícios, que não serão corrigidos, vocês sabem, né? Não serão corrigidos. Depois eu vou mandar o gabarito deles, mas eu não vou corrigir atividade por atividade. Haja visto que é só uma atividade para contabilização de frequência. Tudo bem? Beleza? Então, por favor, façam a atividade. Quem não fizer, mais 3 faltas, né? Que são de 3 aulas. Pode falar, Beatriz. Fala lá. Professor, você já Pois postou não. alguma resolução de alguns exercícios? Postei. Não. Postei ou não? Ih, gente, peraí. Eu acho que eu estava observando isso ontem ou hoje, da turma de vocês, que eu não postei gabarito nenhum, né? Porque eu fui deixando o prazo. Gente, Fui deixando o prazo rolar, fui deixando o prazo rolar. E agora tá na hora de eu já fechar essas atividades, ó. Não. Então, deixa eu até apresentar a tela para vocês. Carregando. Uhum. Então, elas estão todas abertas ainda, né? Ó, atividade 1. Ainda tem 6 pessoas que não me entregaram. É brincadeira, né? O prazo de entrega era 26 de agosto. Atividade 2, então elas estão. Atividade 2, 11 não entregaram. Caraca, mano. Aí complica, né? Atividade 3, 14. A atividade 4 eu já encerrei, né? Não sei por quê.
Atividade 5, a data de entrega é hoje, né? Então ainda está rolando. Então essas 4 primeiras aqui eu vou fechar e mandar o gabarito. Preciso fazer e mandar para vocês, tá bom? Me perdoem. Certo, certo, gente. Então vamos para a nossa aula. Tá aqui na tela para vocês. Dinâmica, as leis de Newton, né? A gente comentou rapidamente semana passada sobre a primeira lei de Newton, né? E aí a atividade assíncrona é a respeito disso, né? Era assistir uma videoaula e fazer anotação no seu caderno sobre a primeira lei de Newton. Então você não precisa me mandar a foto, tá? Você pode só assistir a aula, anotar no seu caderno o que eu pedi e devolver a atividade, não precisa. Tudo bem, se você mandar a foto também não tem problema nenhum, tô dizendo só que não precisa, né? Sobre a primeira lei de Newton. Tem uma aula bem legal lá, né? Para você assistir, tá bom? E aí, na aula da semana passada, nós começamos a fazer os exercícios já de aplicação da segunda lei de Newton, e o pessoal gostou, todo mundo gostou, comentaram no Twitter, que foi muito legal, porque era bem fácil essa segunda lei de Newton, né? Nós fizemos o exercício número 1, 2 e 3. Agora, peraí que eu vou lá se o meu teclado deixar. Aqui, não. Oh, meu Deus. Acho que deu certo, tá? Então, nós fizemos o exercício 1, 2 e 3, que eram apenas, ou era apenas uma força atuando em cada uma dessas situações, então eu não precisava me preocupar com relação à força resultante. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos ver quando eu tiver mais de uma força atuando, o que eu preciso fazer, tá? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É um R de resultante, força resultante. Ou seja, quando eu tiver mais de uma força, eu vou ter que calcular a força resultante. Tá? Não vamos enrolar muito com isso. Nós ficamos 2 semanas estudando os vetores e como é que eu somo um vetor, não é? Então, eu posso ter situações, a primeira situação mais simples de todas, que é quando 2 forças tiverem mesma, ou 2 ou mais forças, né, tiverem mesmo sentido e mesma direção. Então, nesse caso, a soma vetorial vai ser só a soma dos módulos, tá? Ou quando eu tiver, né, então a força resultante é a soma das 2 forças. O segundo caso é quando eu tiver forças de mesma direção em sentidos opostos. Aí a força resultante vai ser o valor da força resultante é a subtração dos módulos, tá certo? Por quê? Porque forças em sentidos diferentes, então eu vou expressar um vetor num sentido oposto com um sinal diferente. Quando eu estou fazendo essa subtração aqui, eu estou dizendo que o sentido de F1 é positivo e o sentido de F2 é negativo. Estou definindo uma orientação, lembra-se disso. Tá? Uma força no sentido negativo é uma força no sentido oposto. Tá? Não tem como ter força negativa. Né? É só porque ela é um vetor, então ela está sendo aplicada no sentido negativo. Tá ok? Vamos aplicar isso no exercício número 4. Olha aí o exercício número 4. Eu tenho 3 forças atuando sobre o corpo, né? A força F1, F2 e F3. E eu tenho a massa do corpo, tá lá no enunciado, é 400 gramas. E eu quero determinar a aceleração adquirida. O que tu precisa entender? Precisa entender ou precisa lembrar que a força resultante, ela aliás, a segunda lei de Newton, para você calcular a aceleração, né? Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção. Seu vacilão. Ok. Beleza, essa equação aí é fácil, né? Agora, o que é isso aqui? É força resultante. Então, quando existir mais de uma força, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a força resultante.
Lembrando que força resultante é um vetor. Então, se tiver na mesma direção em sentido, eu somo, né? A gente passou por isso. Se tiver em sentido oposto, eu subtraio. E se estiver perpendicular, que vai ser o terceiro caso, eu vou aplicar Pitágoras. A gente já estudou isso, né? Se tiver perpendicular, eu vou aplicar Pitágoras. Pessoal, para ficar melhor para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou fechar minha câmera aqui, tá legal? Vou fechar a minha câmera e para que eu possa, então, deitar o meu computador aqui. Com certeza vai ficar melhor para vocês. Bom, então, seguindo, vamos embora. Gente, o que acontece? Então, quando eu estou definindo quando eu estou fazendo essa subtração, eu estou definindo que uma força é positiva e que a outra que está no sentido oposto é negativa. Então, quando eu faço isso, eu estou definindo uma orientação, tá? E essa definição de orientação, ela não tem certo e errado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso dizer que a força F3 é positiva ou que a força F3 é negativa. Não tem certo e errado. O que tu precisa ter em mente? Que quando tu diz que a força F3 é positiva, tu está dizendo que tudo que está para lá é positivo. E automaticamente, por consequência, F1 e F2 serão negativas. Tá? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Entenderam? Então é isso que tu tem que pensar. Tu pode dizer, professor, mas eu quero que F3 seja negativa. Beleza, se F3 for negativa, tu está dizendo que tudo que está para lá é negativo e que, consequentemente, F1 e F2 terão obrigatoriamente que ser negativo. Aliás, positivo. Então é aquela velha história que a gente falava lá no movimento acelerado, porque movimento acelerado, aceleração é um vetor, velocidade é um vetor, né? O que tu precisa sacar? Sacar é que vetores que têm sentidos opostos vão ter que ter sinais opostos. Se tu chamar F3 de positiva, F1 e F2 são negativos. Se tu chamar F3 de negativo, F1 e F2 são positivas. E se tu chamar F1 de positiva, consequentemente, F2 também é positivo, porque está na mesma direção e sentido, e consequentemente, F3 é negativa, porque está no sentido oposto. Entendeu? Então, isso é o ponto. Isso é o ponto. Tá? Então, tu escolhe o que tu vai fazer. Tu só tem que saber o que tu tá fazendo aqui. Tá legal? Eu vou escolher hoje, né? Eu vou escolher hoje dizer que F3 é negativo. Então, F3 eu vou chamar de menos 18 newtons. E, por consequência, F1 vai ser mais 8 newtons. Ficou estranho esse 1 aqui, né? Foi para isso que o senhor fechou a câmera, para fazer um horrível desse? Não, vou fazer um melhor, né? Então, F1 vai ser positivo e F2 também vai ser positiva, vai ser mais 16 newtons. Tá legal, pessoas? Então, quando eu for fazer a força resultante, a soma do vetor, o vetor força resultante é a soma do vetor F1 mais o vetor F2 mais o vetor F3. A soma desses vetores. Só que essa soma, ela vai ser uma subtração dos módulos, né? Porque o módulo da força resultante, então, módulo, quando eu coloco essas barras paralelas, ela vai ser o valor de F1 positivo mais o valor de F2 positivo menos F3 negativo. Tá? Então, eu estou tirando o caráter vetorial, não estou tirando a setinha daqui de cima e estou pensando nos módulos. Tá? Então, estou aplicando a orientação para os vetores. Tá legal? Então, o valor da força resultante, ou o módulo da força resultante, vai ficar seguindo a ordem, né? F1 é 8. Isso, então estava certo. F1 é 8 mais F2 é 16, menos F3, que é 18. Isso é extremamente importante aqui, tá? Espero que você tenha entendido isso, senão se manifesta aí. Então, o valor da força resultante, que eu posso colocar as barras paralelas, assim, e o vetor em cima da grandeza, ou posso simplesmente tirar o vetor e tirar as barras, eu já entendo que eu estou falando do módulo, né?
Eu posso somar 8 mais 16, que dá 24, menos 18. 24 menos 18 tá 8 newtons, né? Não, tá errado. Tem alguma coisa errada aqui. Dá 6 newtons, perdão. Dá 6 newtons. Tudo bem? Então, este é o valor da força resultante, 6 newtons. Então, agora sim, eu posso ir lá para a segunda lei de Newton e calcular a aceleração que o exercício me solicitou. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá? Eu calculei a força resultante deu 6 newtons, a massa era 400 gramas, eu vou ter que converter isso para quilo, tá? Não posso usar em gramas. Qual deve ser a minha aceleração, então, tá? Bom, vamos converter a massa para quilogramas, se você não sabe como fazer isso, você vai dividir isso por 1000, né? Então, o grama vira quilograma quando eu divido por 1000. Essa divisão dá 0,400 ou simplesmente 0,4 newtons. Tudo bem? Tá? Então agora sim é só jogar na segunda lei de Newton. A gente brincou na semana passada que a segunda lei de Newton também é fácil, né? Mas antes de eu chegar lá, eu sempre vou ter um processo para fazer, principalmente quando eu não tiver apenas uma força, né? Então, ó, eu tenho o valor da força resultante, é 6, eu tenho o valor da massa, que é 0,4, eu vou calcular a aceleração. Como? Isolando ela. Então, o 0,4, que está multiplicando a minha incógnita, né? Eu vou mandar ele para o outro lado, ele vai inverter a sua operação. Então, vai ficar 6 dividido por 0,4. Essa é a aceleração. Deixa eu pensar aqui. 6 dividido por 4 dá 1,5, não é? Porque 6 é 4. Eu acho que dá 15 metros por segundo aqui. Alguém vai fazer aí, né? Vai me confirmar isso aí. Se eu tiver errado. Eu acho que dá 15. Ô, professor, Pois não. sempre vai ter que usar a massa em quilograma? Sempre. Beleza. Sempre usar massa em quilograma, tá? E a aceleração em metros por segundo e força em newton, tá? Essa equação é uma das equações que você não consegue usar em outra unidade, né? Então, a massa sempre em quilograma, não pode usar em grama. A aceleração em metro por segundo, para que você obtenha, então, a força em newton. Ou a força em newton e a massa em quilograma para obter a aceleração em metro por segundo, como nós fizemos agora no exercício 4, tá? Muito bem. Vamos seguir? Então tá aí o exercício 4 feito na tela para vocês. Vamos para o terceiro caso, quando as forças forem perpendiculares entre si, né? Já falamos disso lá na somatória de vetor. Quando as forças então forem perpendiculares entre si, eu vou determinar o resultante da força aplicando o teorema de Pitágoras, né? Acho que falamos rapidinho um pouco a respeito disso na aula da semana passada. Cara, não vou mais investir nosso tempo aqui falando do Pitágoras, já fizemos uma boa discussão disso, né? Ó, você tem aqui uma força F1 na horizontal, uma força F2 na vertical, eles formam um ângulo retângulo entre si, né? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre si. Eu posso deslocar o vetor F2, como foi feito aqui na figura, e desenhar o vetor F. Tá legal? E aí você percebe que isso forma um triângulo retângulo e Pitágoras relaciona justamente as dimensões de um triângulo retângulo, dizendo que a hipotenusa, que vai ser a força resultante, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que serão as forças F1 e F2, nesse caso aqui. Lembrando que este método para determinar a força resultante é o método do paralelogramo, né? Você desloca um vetor até encaixar o final de um com o início do outro, né?
Você poderia também usar o método do polígono também. É outra forma de você pensar, tá? Se você tem dificuldade nisso aqui, convida você a voltar lá na aula, né, que nós falamos sobre os vetores e dar uma olhada nisso. Cara, aproveita a coisa boa que o remoto tem, né? Tem coisa boa no remoto? Tem. Não estou dizendo que é melhor, né? Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, não é? Então aproveita o lado bom. Você tem todas as aulas gravadas, inclusive essa aqui tá ficando gravada. Você pode voltar e assistir depois. Mas vai lá no Advetor, dá uma olhada, pesquisa, assiste de novo, né? Dá uma olhada no PDFzinho. Bom, então nós vamos aplicar esse terceiro caso nessa situação aqui, ó. Eu tenho um corpo com duas forças, né, uma horizontal de 30 newtons e uma vertical para cima de 40 newtons puxando o corpo. Tá legal? Determine a massa desse corpo sabendo que a aceleração que ele adquiriu foi de 2,5 metros por segundo. Então eu tenho agora eu não quero aceleração, eu quero a massa, né? Eu tenho a aceleração que ele adquiriu e eu tenho as forças que atuou sobre ele. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar a força resultante antes de jogar na segunda lei de Newton. Nós vamos para a segunda lei de Newton? Vamos, né? Para achar a massa, já que eu tenho a aceleração. Só que antes disso, eu vou determinar a força resultante. Então, é o meu primeiro passo. Sempre que tiver mais de uma força, o meu primeiro passo é determinar o FR. Ok? Determinar o FR. Então, nessa situação, é a situação clássica do Pitágoras, tudo bem? Olha, eu posso usar o método aqui volta. Eu posso usar o método do polígono. Faço um pontilhado da ponta de um vetor paralelo ao outro. Faço um pontilhado da ponta do outro paralelo ao primeiro, né? E onde essas linhas se cruzam, tem então o vetor força resultante. Deixa eu tentar desenhar caprichado aqui. Já não ficou muito reto isso aqui, né? Um vetor resultante. Não deu? Aí, ó. É mais ou menos, tá? É importante a gente desenhar, saber desenhar o vetor resultante. É importante, porque você precisa se ligar que a aceleração é um vetor, tá? E se a aceleração, como a gente, por exemplo, encontrou aqui no exercício passado, ó, a aceleração é a força resultante dividida pela massa, a massa não é um vetor, a massa é uma grandeza escalar. E a massa é sempre positiva. Então a aceleração, ela vai ter sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Então este corpo da questão número 5, ele está sendo puxado na horizontal e na vertical. Mas ele vai se mover, ou melhor, vai ser acelerado no sentido e na direção da força resultante. E não no sentido da direção nem de F1 nem de F2, mas no sentido e na direção da força resultante. Por isso é importante saber desenhar a força resultante. Nós já discutimos bastante isso lá na aula de vetores e falamos lá na aula, né? Vamos usar isso lá na segunda lei de Newton. Então, aí estamos usando aqui na segunda lei de Newton. Tá? Então, esse é o caso mais simples de forças perpendiculares, né? Então, se você não se ligou, ó, o F1, o F2 formam um triângulo retângulo com a força resultante, ó. Eu posso deslocar o F1 para cá. Essa dimensão, vamos dizer assim, tem a mesma dimensão do F1, e eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a força resultante. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. Ou seja, nesse caso, acostume-se a fazer isso, ó, a força resultante ao quadrado é a F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. Tudo bem, gente? Posso seguir? Não sei se posso, mas vamos lá então, né? Então, tá aqui, ó. Substituindo, então, força resultante ao quadrado é quem é F1? 30 ao quadrado, mais quem é F2? 40 ao quadrado. Tudo bem? Não vai me errar ao quadrado. Tá? 30 ao quadrado não é 60.
tá? É 900, é 30 vezes 30, não 30 mais 30. E 40 ao quadrado é 1.600. Vou somar esses dois, vou continuar aqui do lado, para não ir para o próximo slide. Então vai ficar assim, ó. Força resultante é, somando esses dois, ao quê? 2.500. Essa é a força resultante? Não, essa é a força resultante ao quadrado. Então, o quadrado vai, eu vou isolar o FR. Então, o quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz quadrada, porque o inverso de elevar ao quadrado é raiz quadrada. Tudo bem? Qual é a raiz quadrada de 2.500? 50. Então, a força resultante é de 50 newtons. Na direção e no sentido do desenho que nós fizemos ali antes. Mas o valor dela é 50 newtons. Então, agora eu posso aplicar a segunda lei de Newton para descobrir qual é a massa desse corpo que recebeu esta força resultante aqui, de 50, e adquiriu uma aceleração de 25 metros, aliás, de 2,5 metros por segundo. Tudo bem? Vamos, então, agora para a segunda lei de Newton. Ah, tinha até um slide aqui com o desenho maior para eu fazer o desenho, mas agora eu já fiz, agora não precisa mais. Já fiz naquele slide mesmo. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Calculamos a força resultante, deu 50. Hã? Não sei se vocês preferem que a câmera fique fechada, mas com a câmera fechada minha letra fica melhor, né? Fica mais bonito o slide. A aceleração está lá no enunciado, é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a massa é o que a gente quer. Alguém perguntou aí, ó. Nós estamos usando a força em Newton, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos achar a aceleração, aliás, vamos achar a massa em quilogramas, né? Estamos usando tudo no SI. Então, vai sair da equação o valor da massa no SI. Vamos lá? Força 50, a massa é quem eu quero, a aceleração é 2,5. É um caso bem comum, temos que isolar a incógnita é a massa. Então eu vou pegar o 2,5 e vou mandar ele para o outro lado. Ele vai inverter a operação, ele está multiplicado pela massa. Então o 50 fica dividido por 2,5. 50 dividido por 2,5 dá 20 quilogramas. Ok? Beleza, Tereza. Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto. Então tá bom. Vamos lá. Bom. Então, esse é um caso que nós vimos quando a gente tinha só duas forças, tá? E, professor, se a gente tiver mais de duas forças, por exemplo, na questão número 6, olha, eu tenho 4 forças. 4, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Bom, primeiro de tudo, né, o exercício fala assim, 4 forças constantes atuam sobre um mesmo corpo de massa igual a 600 gramas, conforme o diagrama determina a aceleração adquirida. Eu tenho que determinar a força resultante. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Determinar a força resultante, antes de aplicar a segunda lei de Newton, tá? Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, determinar o FR, ou AFR, não sei. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer agora? Ah, professor, tem que aplicar 2 Pitágoras. Não, não dá para fazer assim. Tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar a força resultante na horizontal. Ó, eu tenho 2 forças na horizontal. Uma para a esquerda e uma para a direita. Uma de 14 e uma de 30. Tá? Vamos determinar a resultante dessa força na horizontal. E depois determinar a resultante da força na vertical. Depois disso, eu vou ter uma força na vertical, uma na horizontal, perpendiculares entre si, e eu aplico o Pitágoras. Tá certo? Ou não? Deixa eu ver se aqui tem um desenho. Não, não tem. Tá? Mas é isso que a gente vai ter que fazer. Bom,
Eu não tenho aqui nesse desenho, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou nomear as forças para ficar mais fácil para tu entender, tá? Então aqui eu vou ter F1 30 newtons, a F2 de 14 newtons, tá? E a F3, essa de 22 newtons, e a F4, ih, ficou bem aqui em cima, F4 é a força de 10 newtons, tudo bem? Então o que, que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou determinar a força resultante. Então, primeiro, determinar a força resultante. Letra A. Então, FR, vou determinar o FR na horizontal. Tá? Na horizontal. Então, aqui é um caso simples. Eu vou chamar essa força de de FRH. Tá bom? É um caso simples. Eu tenho uma para um lado, outra para o outro. Elas vão ter que ter sinais contrários. Normalmente, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar a maior de positiva. Então, o F1 eu vou chamar de positivo, menos o F2 que eu vou chamar de negativo. Tá? Então, essa força FRH é 30 menos 14, tá ok? Então, FRH é 16, tá? Positivo. Então, perceba que ela é positivo, assim como o F1, certo? Que eu chamei de positivo. Então, é claro que essa força resultante na horizontal, ela tem a direção e o sentido da força F1. Eu chamei de positivo, deu positivo. Claro, né? F1 é maior que F2, né, gente? Então ela vai ganhar esse cabo de guerra aí. Então eu posso aqui no próximo slide, ó, já começar a redesenhar o meu esquema. Então tá aqui, ó. As duas forças na horizontal eu posso trocar por uma única força que eu chamei de resultante na horizontal, que tem 16 newtons. Tudo bem? E agora eu vou fazer a resultante das forças na vertical. Então, letra B. Vou determinar a resultante na horizontal agora. Facinho, né? Eu estou fazendo assim, bem detalhado, passo a passo, mas essas resultantes na horizontal e na vertical são fáceis, né? É só fazer o maior menos o menor. Então, vou colocar aqui, ó. Letra B. O FR na vertical. Então, vamos determinar a força resultante na vertical. Tá bom? Eu vou chamar esse cara de FRV. E ele vai ser, ó, o F2 é maior, vamos chamar de positivo, e o F3, né? F3 é maior, vamos chamar de positivo, e o F4 vamos chamar de negativo. Tá certo? Então vai ficar assim, essa força resultante na vertical. F3 menos F4, ou seja, vai ficar F3 é 22, menos F4 que é 10. Então, a força resultante na horizontal é 12, aliás, perdão, na vertical é 12 newtons. Tá legal? Beleza, gente? Então, agora eu posso ir lá no meu redesenhar, ó, e posso trocar as duas forças na vertical por uma única força. Para cima, né? Porque a força F3 é maior, então ela vai estar na vertical para cima de 12 newtons, tá? Então tá aqui a nossa FRV 12 newtons, tá bom? E agora eu posso então desenhar a minha força resultante, que vai ser o Pitágoras dessas duas, né? Que é uma força resultante é quando eu posso trocar o valor da força por ela, né? Então, quando eu fiz a força resultante na horizontal, eu troquei as duas forças resultantes na horizontal por essa aqui. Quando fiz a força resultante na vertical, eu troquei as duas forças resultantes na vertical pela força de 12. Tá? Então, agora eu só tenho essas duas aí. Ó, o método do polígono, né? Ó, tá aqui a força resultante nesta direção e sentido aproximadamente, né? Então, essa em verde é a força resultante sobre aquele corpo, tá? Então, eu vou agora aplicar o Pitágoras. Aplicar
o tio Pete, né? Pitágoras. Ok? Com quem que eu vou aplicar Pitágoras? A força resultante ao quadrado é a força resultante horizontal ao quadrado mais a força resultante vertical ao quadrado. Claro, como eu já disse, você não precisa fazer exatamente com essa riqueza de detalhes que eu estou fazendo aqui, né? Mas é para que vocês possam se organizar e entender. Aí cada um vai resolver da sua forma, tá bom? Então, força resultante ao quadrado vai ser 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. Tô certo, Roberto? Não tem o Roberto, mas tem o José Roberto, né? Então, força resultante ao quadrado, 256 mais 144, 400. E agora, para achar o valor dessa força resultante, né, o quadrado da força resultante vai para o outro lado do sinal de igual como uma raiz. Né? Quando eu tenho um quadrado aqui, ó, ele vai para o outro lado como uma raiz, a força resultante é raiz de 400, que dá 20 newtons. Tudo bem? Tá? Então, encontramos a resultante dessas 4 forças. Eu posso trocar todas essas 4 forças por uma única força, né, que é a resultante de 20 newtons, que está aproximadamente nesta direção e sentido aí. Ó. Tá? Então, agora eu posso aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. Né? Sabendo que eu tenho a massa desse corpo, que é 600 gramas, a força resultante eu acabei de calcular, está ali no meu desenho em cima, eu vou converter essa massa para quilo para poder achar a aceleração, né? Converter para quilo é dividir por 1000, então preste atenção, esse é um passo importante, conferir as unidades de medida, né? Antes de jogar na equação. Então, vocês já estão acostumados a fazer isso, dá 0,6, ok? Quilogramas. Então, agora eu vou descobrir quem é a minha aceleração. Tem a força resultante aqui, tem a massa em quilogramas, não vai me colocar em gramas, tá? Na equação. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, força resultante deu 20. Massa 0,600. A aceleração é quem eu quero, tá? Então, de novo, vou isolar a minha incógnita. Vou deixar ela sozinha em um dos lados do sinal de igual. É isso que é isolar, ó. Perceba que ela não está sozinha. Tem um 0,6 multiplicando ela. Então, eu vou me livrar desse cara. Eu vou mandar ele para o outro lado. Se esse 0,6 está multiplicando a minha incógnita, ele vai lá para o outro lado, para o denominador. Ou seja, o 20 vai ficar dividido por 0,6. Tá? Tem gente ainda com certa dificuldade de fazer isso. Temos que praticar, gente, praticar. 20 dividido por 0,6. Bom, 20 dividido por 6 dá uma dízima periódica, né? Dá 3,33333. Mas não é por 6, é por 0,6. Então dá 10 vezes maior, dá 33,3. Opa! 33,333. 33,33333. Opa, vai, caneta. Tá, então dá uma dízima periódica aí. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Dez e 1, dá tempo da gente fazer mais um? Ó, esse 7 aqui, ele é parecido com 6 no que se refere a calcular a força resultante, tá? Então, veja só. A diferença é que lá no 6 eu tinha 4 forças. Aqui eu só tenho uma força na horizontal. Então eu já tenho, é como se eu já tivesse a força resultante na horizontal, entendeu? Só tem ela. Então posso chamar inclusive esse cara de FRH.
eu já tenho a força resultante na horizontal. Tá? Eu vou determinar agora a força resultante na vertical. Certo? Então, primeiro, encontrar o FRV, a força resultante na vertical. Essa força resultante na vertical vai ser o 25 menos o 4, né, gente? Então, ó, posso chamar esse cara de F1 e F2, né? Então vai ser F1 menos F2. Eu estou sempre fazendo maior menos o menor para não dar negativo, né? Tá, e claro, a força resultante vai estar no sentido da força maior. Então, essa força resultante aqui é 25 menos 4, que vai dar 21 newtons, ok? Ó, então eu já tinha a força resultante na horizontal, porque era uma só, certo? Então eu posso redesenhar. Eu nem li o enunciado, tá, gente? Depois vocês leem, vocês podem terminar esse exercício depois. Só estou me focando aqui na força resultante. Então eu posso trocar as três forças que atuam nesse corpo por uma única força, que vai ser, ó, eu vou ter 28 na horizontal e eu vou ter 21 na vertical, tá? Então, FRV 21. Como eu disse, você não precisa fazer com essa riqueza de detalhes que eu estou fazendo. Mas lembre-se que organização é importante. Gente, como eu estou dizendo, eu defendo a tese de que as contas que você tem que fazer são muito simples. Continha de mais, menos, né? É o que você faz na disciplina de matemática, né? Você faz conta bem mais difícil. O importante aqui é você entender o que você está fazendo, né? Organizar. Então tá aqui, ó. A força resultante, FR, né? É o Pitágoras da força resultante da vertical com a força resultante da horizontal. Exatamente como a gente fez na segunda parte lá do exercício anterior, né? Então a força resultante aqui, ó, é a resultante da vertical ao quadrado. Ficou parecendo um K o meu R. Mais a força, a força da horizontal ao quadrado, tá? Que só tinha uma, mas eu estou chamando de resultante, né? Então a força resultante nesse caso aqui, 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Agora vocês me pegaram, hein? 21 ao quadrado, até sei quanto dá, dá 421, eu acho. Será que eu estou certo? Vamos ver. 21 ao quadrado. 441, professor. Ah, obrigado. Mais 28 ao quadrado, 784. E se eu somar esses dois aí, ó, tá? Já fazendo a conta de cabeça aqui para vocês, dá 1225. Então, essa é a força resultante ao quadrado. Agora eu vou extrair a raiz quadrada dela. Eu vou para o próximo slide, que esse aqui já está bem cheio, tá, gente? Ó, repetindo, eu tinha aqui, então, ó, força resultante ao quadrado igual a 1225. Eu preciso isolar a força resultante, então esse quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz. Ok? Tá? Então é o inverso, ele vai para o outro lado. Então ele precisa inverter essa operação. O inverso de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. E vocês sabem qual é a raiz quadrada de 1625? Não sabem? Então vou contar para vocês que eu fiz a conta de cabeça aqui. Dá 35 newtons. Tá? Beleza? Então tá aí, eu já fiz um bom caminho para vocês no exercício 7, que é encontrar a força resultante. Calcule a massa do corpo, sabendo que ele saiu do repouso e atingiu uma velocidade de 24 metros por segundo em 6 segundos. Então ele não te deu a aceleração. Então agora, antes de jogar na segunda lei de Newton, você vai calcular a aceleração. Tá? Ó, calcular a aceleração. Então, a velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso. Ele atingiu 24 metros por segundo
num tempo de 6 segundos. Olhando para trás agora, né, fica fácil calcular a aceleração, professor. V final menos V inicial dividido por ΔT. Ele saiu do repouso, então o inicial era 0, fica 24 menos 0 dividido por 6. Fica 24 dividido por 6, que, claro, dá 4 metros por segundo ao quadrado. E agora, finalmente, você vai aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Sir Isaac Newton. Ok? Força resultante é massa vezes aceleração. Você calculou, ou nós calculamos, né, a força resultante, deu 35. E a aceleração, que nós também calculamos, deu 4 metros por segundo ao quadrado. Eu posso encontrar a massa. Tá? Posso encontrar a massa. O que eu ia dizer para vocês? Eu não lembro mais. Ah, sim. Dizer, né, que essas 3 forças podem ser substituídas por uma força de 35 newtons, né? Nós encontramos a força resultante nesta direção e nesse sentido. Então, é nesse sentido que ele é acelerado também. Aplicando a segunda lei de Newton, eu falei que eu não ia fazer, né? Porque a gente estava meio sem tempo, mas já cheguei até aqui. Vamos terminar. Tá? Força resultante é 35. A massa é o que eu quero. A aceleração é 4. Esqueci. Já está ali. Massa é o que eu quero. Então, de novo, a mesma ladainha de sempre. Isolar a incógnita em um dos lados, sinal de igual. Amém. Vale minha Nossa Senhora das Equações. Então, o 4 está multiplicando pela incógnita. Eu quero que o m fique sozinho. Então, vou mandar o 4 para o outro lado do sinal de igual, invertendo a sua operação. O 35 eu não mexo, eu só estou mexendo no 4. O 4 estava multiplicado, 35, então fica dividido pelo 4. 35 dividido por 4, 35 dividido por 2 dá 7,5, 17,5. 17,5 dividido por 4. Se fosse 32 dava 8, mais 3 por 4, 8,75. Vocês não acreditam que eu faço de cabeça as contas, né? Eu acho que é. Deixa eu conferir aqui na calculadora. Vai que tá errado. 35 dividido por 4. Atenção. Claro que tá certo, professor. O bichão das contas. Mimo. O maluco é brabo. Vamos lá, vamos fazer a chamadinha, galerinha. Chamadinha, gente boa. E aí, o que vocês acharam da aula? Muito difícil essas força resultante? Acho que não, né? Sim! Adriano! Ai, obrigado, Henrique. Gostei de você, Henrique. Henrique falou que é fácil. É nóis, brother. Pessoal, lembrando, então, vocês têm atividade para fazer. Vocês podem me procurar pelo Instagram, trocar umas ideias por lá. Olha aí, o Henrique ficou feliz. Pode me mandar e-mail. Aí, Giovana, grande Giovana. Podem me procurar por e-mail. Lá no Instagram a gente troca áudio, troca foto, né? Dos exercícios. Eu posso fazer um vídeo e mandar para vocês. Vocês têm as videoaulas, vocês têm um PDF dessas resoluções, podem assistir a aula de novo. Beleza, meu povo? Então, vocês conseguem. Conseguem, vocês são capazes. Vocês já estão aqui porque foram selecionados. Não desistiram porque vocês têm algo a mais. Acreditem em você. Acredite, é hora de vencer. Campeão, vencedor. Vai lá. Estão conectados comigo neste momento e por isso presente nessa aula. Eu vou falar mais devagar porque depois fica ruim para fazer a chamada, eu falo muito rápido. Meu amigo Adriano, a minha amiga Ana Vitória, o Brian, soldado Brian, a Bruna Letícia, a Beatriz aí também, né, Beatriz? A Júlia, o Eduardo Bonfim, a Emanuele Watanabe. As duas Emily, a Emily Vitória e a Emily Fernanda. A Gabriela Almeida e a Gabriela Batista e a Giovana Gabriele Félix. O Guilherme, a Heloísa Boletti, o Henrique, o Hugo,
o José Roberto, a Júlia, a Lana, o Lucas, Maria Clara e Maria Eduarda, Michele Lopes, o Murilo, que tá tranquilo, o Samuel, a Cioli e o Pissinger, a minha amiga Cibele com S, Sofia Santana, Vitória Góes, Vinícius e William. Estou encerrando a gravação, gente, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, contar uma piada, falar mal do Flamengo, ou rir do Flamengo, ou do Manchester United, cadê meu cachecol? Tá ali. Podem ficar aqui depois, a gente pode conversar, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente boa.